Sabedoria. Quem não gostaria de ser sábio? Você gostaria de ser um homem sábio, uma mulher sábia? Você sabia que existe uma forma, segundo a própria Bíblia, uma promessa de Deus, de você obter sabedoria para a sua vida? E é 100% garantido, não tem falha. Eu vou te falar sobre isso. A gente vê, né, a história de Salomão como o homem mais sábio do mundo, quantos provérbios Salomão não escreveu, as histórias, né, de Salomão como rei, vinham reis, rainhas de todos os lugares do mundo para ver as riquezas dele e também poder conversar com ele, ouvir. E quando eles vinham, conversavam com ele, eles saíam impressionados, sempre falavam, né, como por exemplo o caso da rainha lá de Sabá, né, que ela diz: nossa, eu achava que você era sábio, mas agora eu vejo que tudo que falam a respeito de você, na verdade, é muito mais. Mas como que faz para a gente se tornar sábio? Existe uma forma, segundo a Bíblia, que é garantido que se você fizer, você vai obter sabedoria para a sua vida. Também vamos falar um pouco sobre o que é a sabedoria, né? Porque o que é a sabedoria segundo a Bíblia e como faz para a gente adquirir sabedoria. Olha só, tem um texto aqui no livro de Tiago, no capítulo 1, que eu vou ler com vocês, dos versos 5 a 8, que diz assim: se algum de vocês, olha só, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá generosamente sem reprovar ninguém, e lhe será concedida. Então, olha só, o texto está dizendo que se alguém tem falta de sabedoria, se você quer receber sabedoria, ele fala assim: peça a Deus, ou seja, só pedir a Deus, que a todos dá generosamente, ou seja, Deus vai dar sabedoria para você de forma generosa, e ele diz, né, sem reprovar ninguém. Como que funciona isso? Será que é só pedir? Mas tem um porém, olha só. Ele diz assim: peça, porém, com fé, sem duvidar. Então você tem que pedir com fé, sem duvidar. Pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Portanto, não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, uma vez que tem mente dividida e é instável em tudo que faz. Então, olha só, aqui o contexto que ele tá falando, esse texto, ele está falando principalmente depois da questão das provações. Ele está falando sobre a questão das provações, das dificuldades que a gente passa na vida. E esse texto, o versículo 5, ele entra logo em sequência, falando sobre sabedoria. Então, uma das utilidades, né, da sabedoria é para que a gente tenha sabedoria para saber lidar com as dificuldades da nossa vida. Essa é uma das formas, né, que nós podemos usar a sabedoria que Deus nos dá. Mas ele diz, olha só, que a gente tem que pedir com fé, sem duvidar. E ele diz: aquele que pede, mas que duvida, ele não pense que receberá coisa alguma do Senhor. Ou seja, o requisito para que você tenha sabedoria, você tem que pedir a Deus em oração, pedir a Deus sabedoria para lidar com as coisas da sua vida, pedir a Deus sabedoria no geral para tudo da sua vida. Nós vamos falar um pouco mais aqui no final o que é essa sabedoria de forma mais ampla, né? Segundo a Bíblia. E ele diz: aquele que pede com dúvida tem mente dividida e é instável em tudo que faz. Então essa parte aqui está falando sobre aquela pessoa que ela pede, mas não crê. E também está falando essa questão da mente dividida e a instabilidade, fala muito sobre aquela pessoa que num dia está bem, no outro dia está mal. Tem dia que ela está crendo, no outro dia não está crendo, né? Então aquela pessoa muito instável. Então esse texto traz para a gente que a gente precisa sermos pessoas estáveis e que a gente precisa pedir com fé e crendo que Deus dá a todos generosamente. Olha só o que Jesus nos diz em Marcos, no capítulo 11, no verso 24. Ele diz assim: portanto, eu digo que tudo o que pedirem em oração, creiam que receberão, e assim sucederá. Ou seja, Jesus também está nos dizendo que tudo que a gente pedir em oração, a gente já tem que crer que nós vamos receber, e assim vai acontecer. Ou seja, quando você for fazer uma oração a Deus,
você tem que crer que Deus já atendeu aquela oração. Então quer dizer que você pode pedir para jogar na loteria, qualquer coisa assim? A gente sabe que não. Então esse texto está errado? Não está certo? A verdade é que a Bíblia, sempre que ela nos fala para nós fazermos uma oração, essa oração tem que ser em nome de Jesus. E o que isso quer dizer? Pensa que você tem, que seu pai, por exemplo, um familiar seu te pediu para comprar, para você ir lá e falar com alguma pessoa em nome dele. Então você está representando aquela pessoa, digamos assim. E você não vai chegar lá e vai pedir às vezes alguma coisa que aquela pessoa, digamos assim, não assina embaixo. Então o que você está pedindo ali, aquela pessoa concorda com isso. É a mesma coisa aqui na Bíblia. Ou seja, quando você vai pedir alguma coisa, isso tem que ser alguma coisa. Como você está pedindo para Deus em nome de Jesus, você tem que pedir algo que Jesus concorda, digamos assim, algo que está relacionado à vontade de Deus. E aí, ele diz, e quando você pedir alguma coisa que é do agrado de Deus, que está de acordo com a vontade de Deus, Deus está prometendo que ele vai te atender. Olha só, como Jesus disse, eu digo que tudo que pedirem em oração, creiam que vocês receberão e assim sucederá. Então, toda vez que você for orar, lembra desse versículo, que Deus, existe uma promessa de Deus na Bíblia, que se você pedir algo que é de acordo com a vontade dele, ele vai te responder. E se você não crer, se você tiver mente instável, você não vai receber. É o que a palavra de Deus está nos dizendo. Então, se você, por exemplo, tem dificuldade de crer com a fé, uma das coisas que você pode pedir, por exemplo, é fé. Porque te dar fé é algo que é da vontade de Deus. Então, se você fala, Deus, aumenta a minha fé. Amém? Então, e a sabedoria também é uma promessa de Deus. Ou seja, se Deus, igual a gente leu, olha só, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá generosamente, sem reprovar ninguém, e lhe será concedido. Ou seja, Deus está prometendo que vai te dar sabedoria. Só que qual que é a condição? Você tem que pedir com fé. Então peça com fé e tome posse dessa promessa, porque é algo que Deus está te falando que vai te dar. Então assim, Deus, eu recebo essa sabedoria. Eu peço, Deus, estou precisando de sabedoria para lidar com as coisas da minha vida e tudo mais, e creia. Amém? Agora, o que é a sabedoria? A sabedoria, de forma resumida, que está na Bíblia, é viver uma vida de forma prática, de acordo com a vontade de Deus. Isso é o mais alto nível de sabedoria. Ou seja, você viver e todas as áreas da sua vida estarem alinhadas e de forma prática, de acordo com a vontade de Deus. Os seus relacionamentos, a sua vida, o seu trabalho. Se você vive uma vida prática, não é teoria, uma vida prática, em todas as áreas, de uma forma que agrada a Deus, que está debaixo da vontade de Deus, isso é o mais alto nível de sabedoria. Salomão, quando ele, lá no livro de Provérbios, ele nos diz que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Ou seja, quando nós conhecemos a palavra de Deus, nós temos temor a Deus, e nós vivemos ali de acordo com a vontade, debaixo dos princípios dele, numa vida prática, isso é o mais alto nível de sabedoria. Ou seja, a fé, ela é uma fé prática. A sabedoria não é teoria. Tem muita gente que tem muito conhecimento, mas quando você olha a vida daquela pessoa, fala, nossa, essa pessoa sabe muito, mas não vive. Não vive aquilo que ensina. Então, a sabedoria é um dom, uma coisa que Deus vai te dar na sua vida para você conseguir aplicar. Então, essas coisas que você tem dificuldade, que você não consegue, às vezes, aplicar, colocar em prática na sua vida, a sabedoria vai vir para que você consiga colocar isso em prática aí na sua vida. Amém? Vamos orar para que Deus nos dê sabedoria? Senhor Deus, Pai, a Tua palavra nos diz que o Senhor dá sabedoria a todos generosamente. Então eu peço, Pai, por mim, por quem estiver ouvindo, que o Senhor venha mesmo, nos dê sabedoria, nos ajude, Pai, porque as circunstâncias, Pai, são difíceis, o nosso mundo são tantas variáveis, tantas coisas, mas com sabedoria, Pai, com a Tua graça e a Tua misericórdia, nós vamos conseguir passar por tudo isso. Então vem mesmo, nos dá sabedoria, nos capacita, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém? Que Deus te dê sabedoria
e te ajude em todas as áreas da sua vida, que você tenha uma vida abençoada e abundante na presença do Senhor. Amém? Que Deus te abençoe.